Fala galera, espero que estejam todos bem e hoje a gente traz mais um vídeo daqueles em detalhes mostrando a edição, principalmente essas edições de luxo, mostrando a edição de uma forma assim mais detalhada, mais intimista, que vocês possam ter mais ou menos a experiência de ter esse quadrinho, como se você tivesse esse quadrinho, aliás, só que em forma de vídeo, para mostrar todos os detalhes dessa obra que é magnífica, já adianto para vocês. Aliás, vocês já até viram aí no começo do vídeo, mas a gente vai comentar mais sobre ela agora nesse vídeo. Antes da gente começar, de fato, não esquece daquilo que eu te peço em todo vídeo, que é o quê? Deixa seu like, que você sabe que isso ajuda pra caramba o canal. Esses vídeos dão um trabalhinho para fazer, então é muito bom quando vocês deixam um like ou de repente deixam um comentário aqui também, que ajuda pra caramba a engajar o vídeo, tá? Aqui na plataforma. Também se inscreve no canal e ativa o sininho do YouTube para ele te lembrar quando sair vídeo novo por aqui. Bom, vamos falar de Marvels, na verdade, né? De Marvel e de Marvels Anotado, que é a edição de luxo que a Panini lançou dessa obra. Vou tirar aqui da capa para vocês. A capa vocês viram, mas eu vou mostrar um pouquinho aqui ela nos detalhes aqui, porque ela é... capa não, né? A caixa. Porque ela é uma caixa bem reforçada, ó. Não sei se dá para vocês verem a largura do papel, mais ou menos, mas ela é muito reforçada, essa caixa, ó. Bem grossa mesmo. Então, assim, protege bem o quadrinho. Para quem tem aí o Monstro do Pântano, aquelas outras edições de luxo também, sabe como que a Panini faz essas caixas. Então aqui é um trabalho excepcional, partindo da caixa para o quadrinho de fato. Ó, vou mostrar aqui para vocês como que tá o quadrinho de fato. E ele, capa dura, né? Como vocês podem ver, uma capa bem mais dura do que habitualmente é nos quadrinhos. Aqui é lombado, ó, Kurt Busiek e Alex Ross, né? Alex Ross nos desenhos. Para quem não conhece o Alex Ross, ele trabalha com um desenho mais realista e isso vai ser relevante para mim falar mais para frente sobre a história em si. E aqui a gente tem, ó, contém Marvels anotado de 1 a 4 e Marvels epílogo 1 em 504 páginas. Aqui tem uma foto aqui do Homem-Aranha e não sei se vocês sabem, assim, Marvels vai contar a história. Bom, para quem não sabe, né? Porque tem muita gente que já conhece essa história, mas é importante a gente colocar isso no vídeo porque tem gente que vai se deparar com essa obra pela primeira vez. Marvels conta a história do Phil Sheldon, que ele é um fotógrafo barra jornalista, e ele começa a tirar fotos dessas criaturas que começam a aparecer no mundo real. É como se todos os super-heróis começassem a existir no nosso mundo. E a gente vai ver da perspectiva do Phil Sheldon, que é esse cara aqui. A gente vai ver a partir da perspectiva dele todas as coisas que aconteceram no universo Marvel como se elas tivessem acontecido no mundo real. A gente tem aqui desde o nascimento ali do surgimento do Tocha Humana até a morte da Gwen Stacy, que assim, não é um spoiler, porque Marvel vai contar cronologicamente até essa parte. Para quem conhece de quadrinhos, sabe da morte, que teve a morte dela nos quadrinhos do Homem-Aranha. Bom, abrindo aqui a edição, a gente tem uma guarda bonitaça, escrito Marvels, com vários desenhos de heróis e tal, assim como mostra na abertura ali dos filmes, né? Como mostrava, pelo menos, que ia mostrando várias cenas assim. A gente tem aqui na guarda, partindo para frente.
A gente tem essa ilustração bonitaça do surfista prateado com o Galactus. Inclusive o Galactus aparece nessa edição também. Aqui a gente tem um breve sumário. Aqui tem um comentário, né, do Giorgio Crico. E aqui de fato começa Marvels já com uma cena bastante impactante numa luta do Duende Verde com o Homem-Aranha. Vocês podem ver que assim, o Alex Ross ele procura desenhar de uma forma os uniformes como se fosse roupa real mesmo. Então não fica aquela coisa, aquele colã, né, colado no corpo do super-herói. Fica uma coisa como se realmente aquela roupa existisse de fato. E aqui começa Marvels, começa a história. Cara, o papel é uma alta gramatura, é um papel colchê de alta gramatura. Vocês podem ver que ele nem enverga tanto, ó. Ele tem uma boa gramatura mesmo. Aqui a gente vai ver a apresentação, né, do Tocha para todo mundo e tal. E aí começa as especulações e é quando o Phil Sheldon começa a falar sobre essas coisas, a se interessar sobre esses seres e vai atrás de registrar tudo que acontece. Ele viaja para a Europa e tal, e aí a gente vai acompanhar toda a história dele com a esposa também, tem a história familiar dele, então você acaba se afeiçoando ao personagem, não chega a ser aquela coisa gratuita de colocar um personagem jogado ali porque ele é fotógrafo para facilitar a história. Não, a gente vai acompanhar a história dele se desenrolando, assim como os acontecimentos naquele universo do surgimento de vários heróis. E aí tem o Namor, tem a luta do Tocha com o Namor. Aqui, ó. Aqui a gente vê a luta do Tocha com o Namor. Isso daqui já é no comecinho mesmo. Eu não vou ficar falando muito da história para não dar spoiler para vocês. Para quem não conhece, né? Para quem não leu as histórias da Marvel, é bom deixar para a pessoa descobrir por si só. Mas vocês podem ver que a arte tá magnífica, porque o Alex Ross, eu acho que ele se dedicou ao máximo para fazer essa obra. Eu ainda não vi Reino do Amanhã, da DC, que é um quadrinho que eu quero muito ainda pegar, mas eu quero pegar uma edição de luxo também desse quadrinho, porque as edições que o Alex Ross desenha, ela compensa muito ter uma edição desse tamanho, porque a arte dele é magnífica, então para você ver todos os detalhes que ele coloca, para você ter de fato uma experiência ótima com esse tipo de arte, é muito bom. A gente tem também o surgimento aqui, ó, fim do tomo 2. A gente tem surgimento dos X-Men, tem, enfim, passa por várias coisas. Eu não vou mostrar mais páginas para não dar spoiler para vocês. Vamos para os extras que vocês podem ver por aqui, que são inúmeros extras, são até mais páginas de extra do que da história em si, mas eu acho isso fantástico, porque eu gosto muito dessa edição não, eu gosto muito de Marvels, dessa história, então, assim, é uma coisa que, é uma curiosidade boa para aqueles que gostam da história e que querem saber mais a respeito disso. Para quem não sabe, o Alex Ross ele trabalha muito com fotografias para fazer seus desenhos, então a gente vai ter também um vislumbre disso mais para frente. Aqui está falando de várias citações que tem no quadrinho, de várias coisas da época, referências aos quadrinhos, enfim. Vamos passar mais para frente aqui para a gente ver que a gente tem um texto, né, do Alex Ross e Kurt Busiek com o Roy Lago e outros. Então vai ser um texto aqui bem grande falando a respeito da obra. E aqui começa alguns esboços, algumas capas, algumas artes. Cara, não sei vocês, mas eu gosto demais de ver a arte sendo desenvolvida assim, do zero, ver o rascunho, ver o esboço inicial, ver a construção mesmo dela antes de fato ela ser finalizada. Aqui a gente tem praticamente como se fosse um artbook, né? Que vai mostrar ali os heróis todos que aparecem no quadrinho. Olha lá, a Viúva Negra, Pantera Negra,
enfim, os Inumanos. E aqui a gente tem mais textos, tem roteiro. Acho que a gente tem inúmeras páginas de roteiros, quer ver? Vou passar mais para frente para a gente ver. Ó, são inúmeras páginas. Se não me engano, esse roteiro está completo aqui. Eu acho isso fantástico, porque ainda mais para quem faz quadrinhos também, isso daqui é muito legal. Você pegar todo o roteiro inteiro nas mãos de uma história é muito da hora. E aí depois a gente tem aqui as páginas, a decupagem de páginas, como que é feito o RAF e depois a arte final. Mas aqui, aparentemente, ele faz um esboço a lápis e depois ele vai pintando. Pode ver que ele coloca algumas sombras já, ó. Ele já define bem o desenho antes de fato colorir. E a gente tem mais alguns textos escritos por várias pessoas. Tem os jornais que aparecem durante o quadrinho e uma explicação, né, sobre eles e como se fosse realmente, né, uma história de um jornal, como se essas publicações de jornais realmente tivessem saído. Então a gente tem aqui, ó, até um formato parecido com o jornal mesmo para a gente ler. E mais, lá, o que eu falei para vocês sobre a arte, ó, ele faz a partir de fotos, ó. Aqui tem mais fotos da Gwen, mais fotos. Então ele trabalha dessa forma. Bom, é isso. Aqui a gente tem algumas paródias, algumas capas também, ó. Ter pego isso daqui quando estava saindo, quando Marvel saía, né, periodicamente, cara, deve ter sido maravilhoso. Bom, é isso, galera. Aqui tem aquela imagem bonitaça da capa. O Homem-Aranha. E mais artes, mais artes, mais artes. E mais artes. Não vou deixar o vídeo muito longo não, mostrando só artes. Mas é isso. Marvels anotado. Tá aqui mostrado para vocês. Junto com a caixa. Deixa aqui nos comentários se você tem essa edição. Se você tem vontade de ter essa edição. Se você já leu Marvels. Enfim, deixa nos comentários o que você quiser. Lembrando que o seu comentário é mais importante até do que o seu like, porque ele ajuda bastante o vídeo a engajar, beleza? A gente se vê então no próximo vídeo. Falou? Valeu!